Os 7 princípios do homem. De acordo com o ensino teosófico, o homem é um ser sétuplo, ou, na terminologia usual, tem uma constituição setenária. Colocando de outra forma, a natureza do homem tem 7 aspectos, pode ser estudada de 7 diferentes pontos de vista, é composta de 7 princípios. O modo melhor e mais claro de todos pelo qual imaginar o homem é considerá-lo como uno, o espírito ou eu self, no original, NT verdadeiro. Este pertence à mais alta região do universo, e é universal, é o mesmo para todos, é um raio de Deus, uma centelha do fogo divino. Isto vai se tornar um indivíduo, refletindo a perfeição divina, um filho que cresce à semelhança de seu pai. Para este propósito o espírito, ou eu verdadeiro, veste-se com roupa após roupa, cada uma pertencendo a uma região definida do universo, e capacitando o eu para entrar em contato com aquela região, ganhar conhecimento dela, e trabalhar nela. Assim ele ganha experiência, e todas as suas potencialidades latentes são gradualmente transformadas em poderes ativos. Estas roupagens, ou invólucros, são distinguíveis umas das outras tanto teórica como praticamente. Se um homem for observado pela clarividência, cada uma é distinguível ao olhar, e são separáveis entre si durante a vida física ou na morte, de acordo com a natureza de cada invólucro particular. Quaisquer palavras que possam ser usadas, o fato permanece o mesmo, de que ele é essencialmente sétuplo, um ser em evolução, parte de cuja natureza já se manifestou, parte permanecendo latente no presente, até onde concerne a vasta maioria da humanidade. A consciência do homem é capaz de funcionar através de tantos destes aspectos quantos tiverem nele já evoluído até a atividade. Esta evolução, durante o presente ciclo do desenvolvimento humano, tem lugar em 5 dentre 7 dos planos da natureza. Os 2 planos superiores, o 6º e o 7º, exceto nos casos mais excepcionais, não serão atingidos por homens desta humanidade neste ciclo atual, e podem ser, portanto, deixados de lado para nosso objetivo presente. Entretanto, como tem surgido alguma confusão sobre os 7 planos por causa da diferença de nomenclatura, são dados 2 diagramas no final deste tratado, mostrando os 7 planos como eles existem em nossa divisão do universo, em correspondência com os planos mais vastos do universo como um todo, e também a subdivisão dos 5 em 7, como são representados em parte de nossa literatura. Um plano é meramente uma condição, um estágio, um estado, de modo que poderíamos descrever o homem como disposto pela sua natureza, quando esta natureza está plenamente desenvolvida, para existir conscientemente em 7 diferentes condições, ou 7 diferentes estágios, em 7 diferentes estados, ou tecnicamente, em 7 diferentes planos de existência. Tomando um exemplo facilmente verificável, um homem pode ser consciente no plano físico, isto é, em seu corpo físico, sentindo fome e sede, e a dor de um golpe ou corte. Mas deixemos o homem ser um soldado no coração da batalha, e sua consciência estará centrada em suas paixões e emoções, e ele pode sofrer um ferimento sem perceber, sua consciência estando fora do plano físico e agindo no plano das paixões e emoções. Quando passa a excitação, a consciência voltará ao físico, e ele sentirá a dor de seu ferimento. Deixemos o homem ser um filósofo, e enquanto ele ponderar sobre algum intrincado problema ele perderá toda a consciência das necessidades de seu corpo, das emoções, do amor ou do ódio,
Sua consciência passará ao plano do intelecto, estará abstraído, isto é, afastado das considerações pertinentes à sua vida corporal, e fixo no plano do pensamento. Assim o homem pode viver nestes diversos planos, nestas diversas condições, sendo uma ou outra parte de sua natureza posta em atividade em cada momento dado. E um entendimento do que é o homem, de sua natureza, seus poderes, suas possibilidades, será alcançado mais facilmente e assimilado de maneira mais útil se ele for estudado ao longo destas linhas claramente definidas, do que se ele for deixado sem análise, um mero feixe confuso de qualidades e estados. Também tem sido considerado conveniente, a respeito da vida mortal e imortal do homem, reunir estes 7 princípios em 2 grupos, um contendo os 3 princípios superiores, e portanto, chamado de tríade, o outro contendo os 4 inferiores, destarte chamado quaternário. A tríade é a parte imortal da natureza humana, o espírito e alma da terminologia cristã. O quaternário é a parte mortal, o corpo, do cristianismo. Esta divisão em corpo, alma e espírito é usada por São Paulo, e é aceita em toda a cuidadosa filosofia cristã, embora geralmente ignorada pela massa do povo cristão. No linguajar comum, alma e corpo constituem o homem, e as palavras espírito e alma são usadas intercambiavelmente, com muita confusão de pensamento como resultado. Esta vagueza é fatal para qualquer visão clara sobre a constituição do homem, e o teósofo pode bem apelar para o filósofo cristão contra o cristão casual não pensador se for acusado de estar fazendo distinções difíceis de entender. Nenhuma filosofia digna do nome pode ser apresentada mesmo em sua feição mais elementar sem fazer alguma demanda à inteligência e à atenção do eventual aprendiz, e cuidado no uso dos termos é uma condição para todo o conhecimento. Princípio I. O corpo físico denso. O corpo físico denso do homem é chamado o primeiro de seus 7 princípios, já que certamente é o mais óbvio. Construído de moléculas materiais, no sentido geralmente aceito do termo, com seus 5 órgãos sensoriais, os 5 sentidos, seus órgãos de locomoção, seu cérebro e sistema nervoso, seu aparato para desempenhar as várias funções necessárias para a continuidade de sua existência. Há pouco a ser dito sobre este corpo físico em um esboço tão breve como este sobre a constituição do homem. A ciência ocidental está quase pronta para aceitar a visão teosófica de que o organismo humano consiste de inumeráveis vidas, que constituem as células. H.P. Blavatsky diz sobre isto: a ciência ainda não foi longe o bastante para concordar com a doutrina oculta que nossos corpos, assim como os dos animais, plantas e pedras, são também constituídos de tais seres, bactérias, etc., os quais, com exceção das espécies maiores, nenhum microscópio pode detectar, sendo os constituintes físicos e químicos idênticos em todos os seres. A ciência química pode bem dizer que não existe diferença alguma entre a matéria que compõe o touro e a que forma o homem. Mas a doutrina oculta é muito mais explícita. Não só os componentes químicos são os mesmos, mas as mesmas vidas infinitesimais invisíveis compõem os átomos dos corpos da montanha e da margarida, do homem e da formiga, do elefante e da árvore que o protege do sol. Cada partícula, seja chamada orgânica ou inorgânica, é uma vida. Cada átomo e molécula no universo dá tanto a vida como a morte a estas formas. Doutrina Secreta, volume 1, p. 281. As páginas de referência dizem respeito à edição inglesa, NT. Os micróbios, do grego, literalmente, pequenas vidas, NT, assim perfazem o corpo material e suas células.
sob a energia construtiva da vitalidade, uma frase que será explicada quando chegarmos a tratar da vida, como o terceiro princípio, e com estes micróbios como parte dela. Quando a vida já não é suprida, os micróbios são deixados agir livremente como agentes destruidores, e eles decompõem e desintegram as células que construíram, e então o corpo de desfaz. A consciência puramente física é a consciência das células e das moléculas. A ação seletiva das células, extraindo do sangue o que precisam, rejeitando o que não precisam, é um exemplo de sua autoconsciência. O processo continua sem a ajuda de nossa consciência ou volição. Assim, o que é pelos fisiologistas chamados de memória inconsciente é a memória da consciência física, na verdade inconsciente para nós, até que tenhamos aprendido a transferir nossa consciência cerebral para lá. O que sentimos não é o que as células sentem. A dor de um ferimento é sentida pela consciência cerebral, agindo, como dissemos, no plano físico, mas a consciência da molécula, assim como a do agregado de moléculas que chamamos células, leva-a celeremente a reparar os tecidos danificados, ações de que o cérebro é inconsciente, e sua memória as faz repetir a mesma ação repetidas vezes, mesmo quando já se tornou desnecessária. Daí as cicatrizes nos cortes, queloides, calosidades, etc. O estudante pode encontrar muitos detalhes sobre este assunto em tratados de fisiologia. A morte do corpo físico denso ocorre quando a retirada da energia vital controladora deixa os micróbios seguirem seu próprio rumo, e as muitas vidas, já não mais coordenadas, separam-se e fragmentam as partículas das células do homem de barro, e o que chamamos decomposição se apresenta. O corpo se torna um torvelinho de vidas sem controle, sem regulação, e sua forma, que resultava de sua correlação, é destruída pela exuberante energia das suas vidas individuais. A morte é só um aspecto da vida, e a destruição de uma forma material é apenas um prelúdio para a construção de outra.